Bom, boa tarde. Como tem uma aluna que está frequentando que está ausente ainda, eu iniciei a gravação para que, se ela tiver necessidade, se houver algum atropelo e ela não puder participar da nossa aula, aí eu encaminho depois a gravação para ela, pelo grupo, para ela ter acesso ao que foi conversado, discutido, deliberado, e por aí vai. Já que teremos que fazer também algum combinado acerca da continuação da nossa atividade, porque recebi algumas mensagens dizendo que a aula de vocês, a próxima etapa inicia amanhã, é isso mesmo? Sim, professor. Sim, professor. Isso, então vamos fazer o seguinte, quando estiver encerrando a nossa conversa acerca do conteúdo do documentário, vamos conversar acerca de como vamos continuar com a nossa atividade, para que não haja prejuízo para vocês, de ter o direito de acreditar a disciplina, de ser avaliado, né, de fazer as atividades. Podemos conversar, de ver como fazemos a leitura ainda de um texto, a leitura de um documentário e a conversa acerca desse material. Então, provavelmente, precisamos um tempo para fazer a leitura, para assistir o documentário, e uma aula semipresencial, que é essa nossa do diálogo, para dar conta de conversar acerca do material a ser enviado. Isso já cobre minimamente o que a resolução interna propõe, que a disciplina só pode ser acreditada com, no mínimo, 75% da carga horária ministrada. E aí contabiliza para cada encontro presencial ou atividade de leitura do texto, de assistir o documentário, contabiliza 5 horas aula, 5 tempos de aula, né? De 50 minutos cada. Então, podemos fazer uma primeira rodada com vocês, na medida que quem se sentir mais à vontade para iniciar, tentando fazer um apanhado do conteúdo, analisando esse conteúdo, trazendo parte da experiência de vida também, trabalhando no interior desse documentário, já que ele, pela sua própria abrangência, contempla uma série de eventos, de acontecimentos, de possibilidade de narrativas a partir do contexto local, regional, notadamente o contexto regional, né, territorial, das várias narrativas construídas a partir desses eventos, desses acontecimentos, e provavelmente, estou dizendo provavelmente, né, sinalizando esse provavelmente, estabeleça algum tipo de relação com um projeto de vida, com um projeto de sociedade, com interesses coletivos, com demandas coletivas, que devem fazer parte também do cotidiano de uma ou outra família de vocês, acredito eu. Tá? Então, quem se sentir mais à vontade poderia iniciar. E aí fazemos uma sequência onde vocês três possam participar, falar da interpretação de vocês, do ponto de vista de vocês acerca do material, dessa percepção. Aí eu posso fazer um apanhado também de algumas questões, depois podemos fazer uma segunda rodada de conversa acerca ainda do material. E só num terceiro momento fazemos o nosso combinado para a sequência da nossa atividade. Tá? E aí, como estamos na grande maioria, com 75% dos alunos presentes, das alunas, perdão, né, porque não tem nenhum aluno,
E o que nós fecharmos como combinado, como negociação, sem prejuízo do regimento, das deliberações internas da instituição, tem valor objetivo e encaminhamos isso, e só alguém que estiver mais próximo à coordenação da engenharia florestal comunica que nós ainda teremos mais uma aula, teremos ainda uma outra atividade, e que combinamos que essa atividade vai ser feita tal dia ou tal dia, de acordo com o tempo disponível de vocês, e isso é tranquilo de ser acatado pela coordenação. É bem diferente de dizer que não vai trabalhar mais, porque não tem tempo, não vai fazer avaliação, mas vai colocar um conceito lá para fazer de conta que avaliou, não é disso que estamos falando. Estamos falando de fazermos a atividade, fazermos a conversa acerca da leitura do material, da leitura do documentário próximo que vai ser enviado, só que fazendo um acordo em que tempo podemos fazer isso, se num sábado pela manhã, que vocês não tenham aula, numa sexta-feira à tarde, que vocês 4 que estão frequentando não tenham aula, porque do restante da turma, não é que eles não nos interessam. Para essa nossa atividade, para essa nossa disciplina, não interessariam no momento. O acordo é feito só com aqueles que estão participando. Tá? Então, sinalizar isso já para assim, desanuviar um pouco, porque como já inicia uma outra etapa amanhã, então temos que deixar alinhavado a finalização dessa nossa. Porque, em geral, tem sempre um prazo para lançamento dos conceitos, e aí, se tem alguém que frequentou a disciplina, que tem no mínimo 75% de frequência solicitado, para mim não tem nenhum problema ético, moral e por aí vai, de comunicar a coordenação do curso de que eu lanço um conceito provisório para essa pessoa, para ela não ter um prejuízo de ser lançado sem avaliação. E se a pessoa tiver um contratempo e precisar mais de uma semana, e precisa lançar os conceitos antes, porque fecha o sistema, não tem problema, depois encaminha via coordenação uma solicitação de revisão de conceito, depois da atividade realizada, sem problema nenhum. Já fiz isso outras vezes, sem nenhum problema de ordem ética, moral. Porque é só um conceito lançado que o aluno, a aluna, o professor, a professora e o coordenador, a coordenadora da faculdade, sabe que é provisório, tem clareza disso e tem clareza porque depois vão precisar juntos encaminhar a solicitação da mudança do conceito via sistema, porque aí tem que encaminhar a solicitação via processo e em Belém que eles fazem a mudança e comunicam no momento da realização da mudança do conceito. Isso é tranquilo para nós. Tá? Então, vamos lá para a nossa atividade mais objetiva, que é a conversa acerca do documentário Nas Terras do Bem-Virar. Quem gostaria de iniciar a nossa conversa? E pode iniciar e esticar 10 minutos, se precisar, sem nenhum problema. Eu posso começar, professor? Isso, então, tranquilo. Eu achei o documentário muito interessante, muito mesmo. Ele começou contando a história de pessoas que, em sua maioria, vieram do Maranhão e Piauí e deixaram suas famílias e foram aqui para o Pará, em busca de melhorias, de ganhar dinheiro para levar para a família. Então, eles foram trabalhar em fazendas com o pensamento de que iriam ganhar bem, serem bem tratados, mas a realidade ela foi totalmente outra. Tudo não passava de uma grande ilusão. Eles passaram a viver de forma precária, como escravos praticamente, e eles não conseguiram voltar para suas famílias,
porque eles não tinham dinheiro. Tudo que eles comiam, eles ficavam devendo para o patrão, nada era de graça, desde o material de trabalho, tudo eram preços absurdos, e parte eles nem sabiam qual era o valor. Então, dessa forma, eles trabalhavam para pagar as dívidas, e essas dívidas, elas nunca acabavam. Sempre ficavam as dívidas. E, então, se eles tentassem fugir, ou eles apanhavam, ou eles morriam. E poucos que conseguiam voltar para suas famílias eram com 10, 20 anos. Então, o documentário ele também mostrou a batalha dos assentados com o agronegócio. E também mostrou o massacre que aconteceu com os sem-terras. Cenas bastante fortes, fiquei bastante chocada. E também contou sobre o assassinato da irmã Dorothy, que lutava por aquelas pessoas, pela floresta sustentável, né? E agora eu vou deixar as meninas comentar mais sobre essa parte. Achei muito interessante, professor. Quem gostaria também de partilhar a sua percepção? Bom, sendo assim, eu vou tomar a palavra a partir da explicação a respeito da visão da Josi Tanara a respeito do documentário. A Andrela acabou de avisar que ela está tentando entrar pelo notebook porque o celular dela está descarregando e ela está sem carregador. Sendo assim, eu vou prosseguir com o que eu entendi do documentário. O documentário, professor, ele é bem perto da minha realidade, porque eu sou natural do Maranhão, e os meus pais vieram da minha cidade, do Maranhão, no início de 2002, quando eu tinha por volta de 1 ano de idade. Na verdade, o meu pai veio primeiro, a gente mora no interior do Maranhão, em uma cidade muito pobre, bem semelhante com as estruturas que são mostradas no documentário, as casinhas de palha, todas as estruturas são bem parecidas com a da minha cidade, as quebradeiras de coco. A minha mãe era quebradeira de coco. Então, o meu pai ele veio primeiro para Altamira em busca de emprego, no final de 2001. Daí ele passou um tempo para cá e minha mãe veio atrás dele, e então a gente passou a morar aqui em Altamira. Então, meu pai saiu da minha cidade, do interior do Maranhão, para encontrar emprego aqui em Altamira do Pará. Então, eu achei, assim, bem próximo da minha realidade. Na verdade, praticamente toda a minha família assistiu o documentário junto comigo, porque a minha família inteira é do Maranhão. Então, eles estavam realmente comentando sobre isso, sobre a falta de emprego lá em Pio 12, porque agora, recentemente, a minha tia e o marido vieram para cá, para também em busca de emprego, em busca de condições melhores de vida. E eu fiquei muito chocada com várias coisas que mostraram lá no documentário, principalmente o massacre que aconteceu em 1996, lá em Eldorado, do movimento Sem Terra. Eu fiquei realmente horrorizada com as imagens, achei elas muito fortes. Eu também já tinha lido alguma coisa a respeito sobre o trabalho escravo em um livro que eu tinha lido em conjunto com a Andrela há um tempo atrás, que é As Cores da Escravidão, onde eles relatavam uma história bem parecida, quando eles falavam sobre os gatos, que são as pessoas que reúnem os trabalhadores para levar para uma determinada fazenda. E lá eles relataram nesse livro ela relatado essa questão de que você já chega na fazenda devendo. Para você trabalhar, você precisa comprar um facão. E o empregador, ele vende o facão para você trabalhar na fazenda dele, porém você precisa pagar pelo facão, você precisa pagar pela comida, você precisa pagar por qualquer coisa que você vai utilizar nessa fazenda, então você não consegue mais ir embora. Nesse livro, fala a história de uma criança, na verdade está retratando o trabalho infantil, que mora numa cidade do interior do Nordeste, se eu não me engano. Daí essa criança, ela é surpreendida quando um gato chega na cidade, assim como mostra lá no documentário, que tem até a casinha lá que eles chamam lá o cara do rádio, até que eles colocaram lá no documentário, que ele falava que precisava de 40 trabalhadores para trabalhar na coleta de pimenta.
Mas aí ele chega na cidade, aí ele fala que está precisando de pessoas para trabalharem numa fazenda. Daí ele pensou, aí nesse livro ele retrata lá que eles acharam que aquilo era uma forma de ajudar a família, então vai ele e um amigo dele para essa fazenda, e quando chega lá eles não têm onde dormir, como mostra lá no documentário, quando mostra a polícia e o Ministério do Trabalho indo em algumas fazendas, e eles mostrando de onde eles bebiam, que era lá de um poço que eles bebiam, onde eles dormiam, que era realmente no realento, que eles precisavam fazer fogo, ele mandava apagar o fogo. Aí mostra, ele e um amigo dele para essa fazenda, e lá eles dormem em um curral, até que em um momento lá, que eles mostram, também retratam lá no documentário, sobre as doenças que essas pessoas enfrentam ao chegar aqui nessa região, que são muito comuns, como a malária, que é muito comum, principalmente nessas regiões mais próximas da floresta amazônica, né, que é onde nós vivemos. Daí, esse amigo dele morre, com quem ele saiu da cidade dele, morre e ele acaba tentando fugir, e ele consegue fugir, e encontra uma família que acolhe ele ainda é criança, e ele não podia ir embora, né, porque ele tinha uma dívida enorme de coisas que ele tinha pego, de comida, de várias outras coisas. Eles retratam várias outras pessoas vindas de outras regiões que foram enganadas, né, e levadas para o trabalho escravo nessa fazenda. Daí ele consegue fugir, é acolhido por uma família, e ele passa a morar com essa família, então ele cresce, e só então que ele vai em busca da família dele, de qual ele partiu, e ele volta e já encontra todos adultos, parece que um irmão dele já tinha morrido já, então é uma história muito triste que eu já li há um tempo atrás, eu fiquei realmente chocada com essa história, e foi realmente o que retratou esse documentário, então eu achei ele bem próximo, assim, de algo que eu já tinha um certo conhecimento. Eu fiquei horrorizada, de fato, com várias coisas que aconteceram. O documentário no texto que o senhor nos passou na última aula, ele era um pouquinho mais, por mais que a gente estivesse mais próximo, assim, claro que das regiões que são relatadas naquele texto, eu me senti um pouco mais próximo desse documentário que a gente assistiu agora, porque retratava coisas que a gente teve um certo conhecimento, como o caso da irmã Dorothy, né? Eu acho que ficou realmente muito famoso aqui. A gente volta e meia comenta nas aulas o caso do Virola Jatobá. Então, essa foi a minha visão do documentário, professor. Espero que eu não tenha levado muito tempo para falar tudo isso. A Andrila não conseguiu retornar à reunião. Uhum. E uma coisa interessante para efeito de datação histórica é que a morte da Dorothy aconteceu no dia que estava fazendo a decretação oficial. A Resex Verde para sempre, né? É mostrado lá no documentário. Eu fiquei realmente chocada que a Marina, né, que na época era a ministra do meio ambiente, que estava aqui no Virola Jatobá, e ela até mostra um discurso dela lá, falando sobre a morte da irmã Dorothy. Uhum. Isso, aí eu vou fazer também um apanhado de algumas questões com o objetivo de situando alguns elementos, ressignificando outros, ressignificando no sentido de dizer, da possibilidade de olhar para esses mesmos eventos, esses mesmos acontecimentos, de 2 ou 3 lugares, ou até mais lugares possíveis, né? E aí, para nós, na academia, independente do curso que estamos fazendo, é sempre enriquecedor, sem exceção, a possibilidade de olhar por mais de um ângulo qualquer um evento, qualquer um acontecimento, ou de perceber mais do que uma narrativa, ter contato com mais do que uma narrativa acerca desses acontecimentos, desses eventos. Independente da nossa posição política, ideológica, não vou nem entrar em posição partidária, estou falando política, ideológica, de visão de mundo, de percepção de sociedade, e por aí vai.
Significa dizer, não precisamos... alguém levantou a mão. Sim, professor, fui eu. Eu acabei de lembrar outra coisa que eu gostaria de relatar aqui na aula. Isso, então No vai lá. final do documentário, são duas coisas, na verdade, que eu acabei me lembrando. Primeiro, de uma criança que eles mostram lá, um menino de 16 anos, que não sabia o próprio nome, que eu fiquei realmente chocada com esse fato, de que ele não sabia o nome completo dele, e aí eles relatam que ele nunca precisou falar esse nome para nada, porque ele nunca, sempre que ele era contratado, então sempre daquela forma, né, uma forma não muito justa com o trabalhador, então ele nunca precisou de uma carteira de trabalho e de uma documentação que realmente garantisse os direitos dele em um trabalho, então ele não sabia o nome completo. E outra coisa que eu fiquei realmente chocada no final, né, do documentário, quando eles estão falando sobre a morte da irmã Dorothy, e alguns fazendeiros e outras pessoas falaram que ela ia morrer de qualquer forma, eles falaram que ela já esperava aquela morte, porque ia acontecer com ela, porque uma pessoa que causava todo dia ia acabar morrendo. Eu fiquei realmente chocada que 3 pessoas, são 3 fazendeiros, eu acho que são fazendeiros, no final falam isso. Um fala até assim, ela causava todo dia, ela queria o quê? Ele ia acabar morrendo mesmo. Ele fala isso e eu fiquei realmente chocada com essa fala dele, de que se ela causava todo dia, ela ia acabar, ela realmente ia morrer. Então eu fiquei realmente chocada com isso também. Tudo bem. Então, da onde eu ia dizendo, para efeito de compreensão da realidade, dos eventos, dos acontecimentos, é sempre interessante um olhar minimamente desapaixonado. Porque quando nós estamos demasiadamente apaixonados, envolvidos com esses eventos, com esses acontecimentos, sobra um espaço muito pequeno para interrogar esses eventos, esses acontecimentos, para olhar eles a contrapelo, olhar na contramão. Por exemplo, vamos imaginar que alguém ligado à Igreja Católica, Apostólica Romana, se lance num debate com alguém da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cujo objetivo de um é defender a virgindade de Maria, e o objetivo de outro é dizer que Maria não era virgem, não era santa, não deve ser venerada, não deve ser cultuada, ela nada mais era do que uma pessoa qualquer que aceitou ser a mãe de Jesus, mas por isso não tem nenhum mérito, porque qualquer uma outra pessoa poderia ser a mãe e por aí vai. E então tem um que defende uma posição assim de forma muito virulenta e tem um outro que defende uma outra posição de forma muito virulenta e tem pouco espaço para um compreender de onde o outro formula a própria argumentação, onde o outro constrói a legitimidade do argumento que lança para o debate. Então, nas ciências sociais, quando nós falamos em metodologia de trabalho científico, metodologia da pesquisa, tem um autor, que é o Max Weber, que tem obras acerca de metodologia e ele não propõe neutralidade. Ele nem entra nesse debate ingênuo de que o pesquisador deve ser neutro, porque a existência humana já pressupõe escolha, decisões a serem tomadas. Então, ele nem entra nessa conversa para boi dormir de um pesquisador neutro. Ele reivindica, ele solicita um distanciamento objetivo, um distanciamento que possibilita aumentar a lucidez, aumentar a capacidade de interpretação do evento. Tá? Então, por exemplo, é difícil uma mãe enxergar que o filho, naquela trajetória, provavelmente seria assassinado, porque quando falam que o filho faz isso, e mais aquilo, e o filho diz que não faz, jura que não faz, ela acredita, provavelmente, no filho. Então, essa crença em demasia, essa convicção em demasia, acaba limitando a nossa interpretação de algumas situações. Então, de onde eu construo a interpretação, não se sintam incomodados, porque não estou barganhando de vocês concordar ou discordar da interpretação que eu faço.
Tá? Só a solicitação, a reivindicação é ser cuidadoso no olhar que vocês têm acerca dos eventos, dos acontecimentos, das narrativas construídas pelos sujeitos. E aí eu vou conversar acerca de algumas delas. E vocês vão perceber, acredito eu, que olhando para elas minimamente de forma desapaixonada, distanciada, ganhamos coletivamente na interpretação e ela pode ser objetivamente mais rica. Então, um documentário assim, ele ganha mais importância, mais valor objetivo de análise de interpretação, quando nós inserimos ele numa trajetória de médio e longo prazo. Aquilo que eu insisto em dizer quando olho para nosso território Xingu. Não me contento em tomar o território, as intervenções, as relações de produção, as relações sociais, a constituição de organizações coletivas, olhando do plano que a geografia, em geral, faz, que é recortar, desde 1500, tudo em ciclo. Então, tem ciclo do café, ciclo da borracha, ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo da industrialização, e ciclo da pecuária, ciclo do agronegócio, é tudo ciclo para todo quanto é lado. Tá, pode pegar e lanchar, tá? Eu olho como um processo de longínquo prazo. E no nosso território aqui, é um processo de, no mínimo, 5 séculos de apropriação do espaço, dos recursos naturais e expropriação das populações locais. Por que retomar esse aspecto de apropriação do espaço, dos produtos naturais e de expropriação das populações locais? Filho, está na prateleira da geladeira, você viu onde eu coloquei? Tá? Olhe com mais cuidado. E pegue com cuidado também, para não deixar cair, tá bom? Então, ele se insere, notadamente, nessa estratégia de abertura da fronteira agrícola. Pelo capital menos regional e mais nacional e internacional. Abertura dessa fronteira agrícola. É isso que o Guilherme Velho, naquele livro Capitalismo, Autoritário e Campesinato, ele chama de abertura das frentes de expansão da fronteira agrícola, ou frente de expansão do capitalismo. Quer dizer, era preciso, tinha um projeto nacional para avançar com a fronteira que em algumas décadas anteriormente haviam avançado para algumas regiões ali do Maranhão, haviam avançado para o Mato Grosso, haviam avançado até o Tocantins, hoje estado do Tocantins, que na época ainda era Goiás, tinha um tal de Goiás Novo e Goiás Velho, né? Com a abertura da rodovia Belém-Brasília, com a rodovia não sei o que, Acre, por aí vai, e agora, na década de 70, então, começava a abertura da Transamazônica, na continuação desse processo de expansão dessa fronteira, que se pretendia fronteira agrícola. Nós, hoje, podemos dizer que ela foi mais fronteira agropecuária do que fronteira agrícola, porque a perspectiva da agricultura familiar, ou de uma fronteira agrícola, durou bem menos tempo e foi se cimentando uma característica de fronteira agropecuária, de transformação dos sítios em áreas maiores e abertura de fazendas. Então, e aí nesse processo, tem várias atividades agrícolas, atividades pecuárias, atividades madeireiras, atividades garimpeiras, atividades canavieiras, que reivindicaram, quer dizer, que se utilizaram, reivindicaram no sentido de não abrir mão, de se utilizar do trabalho cativo, desse trabalho
em condições análogas, aí, entre aspas, porque às vezes não é só análoga, é de fato escravidão, no nosso território. Tem alguém levantando a mão, pode falar, por gentileza. É a Andreila, gostaria de falar? Desculpa, professor, eu entrei com o microfone ligado. Mas Tá. eu vou esperar o senhor falar, que eu vou falar algumas coisas também, tá bom? Tomara. Tá. Então, por exemplo, se vai para aquela região ali de Goianésia do Pará, Tailândia, vamos encontrar trabalho cativo, e isso é interessante, vejam só, isso é muito interessante, porque muitas vezes está abrindo uma atividade, se constituindo uma atividade que vai dar suporte a uma atividade altamente tecnologizada, de produção tecnológica, de primeiro mundo, e o trabalho escravo está presente nessa atividade, o trabalho cativo, o trabalho deplorável, o trabalho subhumano está presente nessa mesma atividade. Todos nós, minimamente, temos clareza que a Vale do Rio Doce é uma das siderúrgicas, das empresas siderúrgicas, empresas minerais, que tem um dos maiores suportes tecnológicos existentes hoje no planeta. Não por acaso as ações são supervalorizadas, não por acaso as empresas canadenses, chinesas, norte-americanas, japonesas, vêm para cá, para o Pará, pesquisadores dessas empresas vêm fazer estágio em Parauapebas, na Vale do Rio Doce. Eu digo isso porque já trabalhei com turmas de geografia, de ciências sociais, já fui para lá, já fizemos estágio, pesquisa, observação de campo. Assim, de estrangeiros, grandes pesquisadores de pós-doutorado e por aí vai, nessa área mineral, fazendo estágio na Vale do Rio Doce como aprendizado de tecnologias. E, ao mesmo tempo, o carvão que ela utiliza, que as siderúrgicas que trabalham com ela utilizam ali em Marabá, provém de trabalho, muitas vezes, infantil, trabalho, muitas vezes, escravo, trabalho em condições degradantes, porque eu também já trabalhei com pesquisa, com alunos de ciências sociais, da turma de Marabá e de Rondon do Pará, indo à carvoaria em Tailândia, e em Nova Ipixuna, e em Goianésia, e num outro município que tem ali entre Nova Ipixuna, no Pará, e Goianésia, que eu não estou lembrado o nome agora. Então, são atividades associadas. A usina aqui em Medicilândia, ex-usina Abraão Lincoln, dos canavieiros, da atividade canavieira, ia ao Maranhão recrutar trabalhadores que vinham em caminhões cortar cana-de-açúcar. Já saíam de lá endividados, chegavam aqui, se endividavam mais ainda, e alguns, quando retornavam para a família no Maranhão, retornavam ainda endividados, com dívida para pagar na colheita seguinte. Ou ficavam derrubando mata, ficavam indo a garimpos, tentando garimpagem para conseguir saldar as dívidas, ou trabalhando na diária mesmo, para o próprio canavieiro ou para um vizinho, até saldar a dívida que não havia conseguido saldar, porque tinha que pagar a hospedagem, porque tinha que pagar a alimentação, porque tinha que pagar as ferramentas, porque tinha que pagar o transporte, porque tinha que pagar de um tudo. Mas se isso não é suficiente para surpreender, na década de 80, na região de Marabá, o Banco Bamirindos, que já faliu, e o Banco Bradesco, tinham grandes fazendas, e grandes naquela região é equivalente às fazendas da família Mutran, da família Miranda, que em geral se revezaram por décadas à frente da prefeitura em Marabá. Grandes para lá é 150 mil hectares, 200 mil hectares, 500 mil hectares. É andar 2 horas de carro dentro da fazenda, em linha reta, sem chegar ao final. E ainda hoje, mesmo depois de desmembrada, algumas ainda têm esse tamanho. E no interior dessas fazendas era encontrado não só trabalho escravo,
era encontrado assassinato de trabalhadores. O gato, quando ia fechar as contas, ele levava os trabalhadores para fazer a derrubada da última parte da fazenda. Derrubava de um único ano, com um único contrato de derrubada, 150, 200 mil hectares. No trabalho de motosserra. Na época, aquele trator com corrente não era ainda muito utilizado. E aí ia derrubando nas laterais e deixava, em geral, aquele meio da fazenda, da área que seria virada em fazenda, sem derrubar. Quando os trabalhadores iam fazer a derrubada da última parte, que em geral tinha que fazer a barraca, lá dentro tinha que levar o mantimento, né, o rancho para passar uma semana, aí ficava um sempre dando notícia, um amigo dizia, um capanga do gato. Olha, só falta mais um dia, amanhã eles terminam o serviço. Pois no outro dia, quando chegava lá pelas 10, 11 horas, que o sol já estava bem quente, os trabalhadores que haviam ficado cercavam a área todinha de fogo. E os que estavam lá dentro, fazendo a última parte da derrubada, morriam queimados. Porque com 30 quilômetros de fogo, numa única direção, se ele passar na mata sem derrubar, ele queima, se ele passar na mata recém-derrubada, queima também. Isso aconteceu muito nessa região de um vizinho tocar fogo e entrar fogo na mata e sair na vicinal, na outra vicinal. No 75, quando eu morava, o fogo saía lá para a vicinal do 80, do 85 saía lá para a vicinal do 90, aconteceu muito isso nessa região. E era pequenas derrubadas, 5 hectares, 8 hectares. Agora imagina 3 mil hectares, 20 mil hectares. Então, e aí tem denúncias, claro, houveram denúncias, houveram criminalização, houveram pagamento de indenização dessas situações. Então, o trabalho no garimpo, o trabalho em serrarias, o trabalho em carvoaria, o trabalho em abertura de grandes propriedades, de fazendas, nesse território, não raras vezes está envolvido na figura do gato, que é um agenciador de trabalhador em situação de cativeiro, com promessas de liberdade, muitas vezes com promessas de bons rendimentos, né, de bons salários, de carteira assinada, de pagamento de direitos e por aí vai. E aí, mesmo que ele acenar na região de origem a esses trabalhadores o pagamento desses direitos trabalhistas, a questão é quem vai fazer cumprir essa promessa aqui. Que força tem esse trabalhador que vem do Maranhão, do Piauí, do Ceará, para fazer cumprir essa promessa? Que força tem esse trabalhador que vem para Seringa, nos seringais, para fazer o seringalista, que é financiado pelo Banco da Borracha, pelo Banco da Amazônia, cumprir aquilo que está previsto no contrato de encaminhamento? Se ele apelar para o judiciário, muitas das vezes, nós não devemos nos esquecer que as festas de 15 anos, festas de casamento, festa de batizado, festa de aniversário, em geral estão juntando políticos, fazendeiros, juízes, dono de grandes garimpos, dono de grandes serrarias e por aí vai. Será que um deles vai cobrar do outro assim o cumprimento da legislação? Provavelmente tem pouca força para fazer isso, mesmo que tenha interesse de fazer isso, né? Porque, em geral, se associam nessas atividades. Muitas vezes, embora juridicamente não apareça, mas os juízes e políticos são donos de fazendas, são donos do gado, para o qual servirá o pasto que vai ser implementado naquela fazenda que está sendo aberta, com a utilização de trabalho escravo e por aí vai, né? Então, esses elementos, muitas vezes, estão muito combinados. Aí alguém agora abriu a fila, então eu paro um pouco, e aí depois eu posso voltar a algumas questões.
A Andreila. Sim, professor. Só para complementar a sua fala, o meu avô, ele veio do Mato Grosso com a família dele, né, que é pai do meu pai, e ele se tornou aqui na região um dos maiores latifundiários na época. Ele chegou a ter assim cerca de 7 fazendas. E ele era tipo considerado um político na cidade, um cara respeitado, entendeu? Só que assim, os filhos eram filhos, não eram donos. Então, o meu pai, teve uma parte do documentário que eu me identifiquei porque o meu pai me contou uma vez que ele foi levado, né, para uma fazenda de um tio dele também, que é um latifundiário. Até hoje também ele tem fazenda. Ele foi levado para dentro da mata para fazer, né, todo esse processo de desmatamento e tudo mais. E foi tipo assim, escravizado mesmo. Aí chegou, tudo parou, foi um mês. E tudo parou quando chegou um helicóptero aqui, lá na verdade, na mata onde eles estavam. E todo mundo tipo saiu correndo, porque era fiscalização, entendeu? Na época. Aí eles ficaram sem receber o dinheiro. Meu pai voltou para cá, para a cidade, irreconhecível, tipo, parecia outra pessoa, com barba e tudo mais. Enfim, aí eu relacionei muito. Na verdade, todo documentário tem uma relação muito forte assim com a galera da minha família, do meu pai, né? Que eram fazendeiros, latifundiários, grileiros, e eles, grande parte da história ali, eles estão envolvidos também. Principalmente quando chegar na parte da irmã Dorothy, professor. Mas pode continuar a falar aí. Espera só um minuto. Quer dizer que os teus avós e parte do teu pai eram pessoas criminosas aqui da região, já que eles eram grileiros de terra? Aí eu já não sei te dizer, entendeu? Porque eles eram... Na verdade, eu falo isso pelo meu avô, porque na época, assim, né, tinha aquele pensamento muito arcaico. Então, o meu avô era dono, a minha avó não tinha nada, e os meus tios e pai não tinham nada, entendeu? Quem era dono era meu avô. Eu não sei como ele fazia isso, mas ele só andava com pessoas poderosas, ele andava até com o pai do ex-prefeito aqui de Vitória, o Libé, que é o... esqueci o nome dele agora. Enfim, a minha família tem uma história bem nesse rumo aí. Uhum. Sim, então, vamos lá. E tem muito, quer dizer, é muito recorrente isso da abertura de grandes propriedades ter essa relação com intermediários. Estou dizendo muito recorrente, não estou dizendo sempre é assim e ponto final, quer dizer, é muito frequente isso. Com o agenciamento de trabalhadores, com a figura do gato, com o endividamento, com o aprisionamento do trabalhador num sistema de endividamento, de cativeiro, que ele não tem como romper essa relação com uma relativa facilidade. Muitas vezes, até mesmo a saída para a cidade é controlada, porque, claro que o proprietário, e às vezes nem é o proprietário, é o intermediário que está ali na relação, tem uma relativa clareza de que se um sai para a cidade, provavelmente vai encaminhar algum tipo de denúncia. Então, tem também uma vigilância de quem sai, de só poder sair, fazer compra ou tratar de alguma doença, acompanhado de alguém que, na narrativa mais costumeira das famílias, que eu entrevisto, que eu converso, é um tipo de pistolagem, um tipo de jagunço, que anda sempre ao lado ali, a serviço do proprietário. Isso era muito comum na abertura das fazendas, era muito comum nas atividades de extração de borracha, é muito comum quando o garimpo é de um proprietário e ele fornece o barranco para alguém trabalhar de meia, né? Tem muitos relatos de alguém que bamburrou, que é essa figura de linguagem que se usa para dizer que quando alguém encontrou muito ouro rapidamente, ele faz o acerto de conta com o dono do barranco, mas ele não chega vivo até a currutela, quer dizer, até a cidadezinha próxima. Ele é assassinado no meio do caminho e esse ouro volta para a mão do proprietário do barranco,
por aí vai. E tem esse elemento também acerca da percepção da escravidão, né? A justificativa de um dos fazendeiros é que, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, de lá para cá não é mais possível falar de escravidão. Então, é uma escravidão, segundo essa narrativa do fazendeiro, do plano jurídico legal. Ele não entra no mundo prático, no mundo cotidiano. Ele quer saber se tem algum documento ainda que diz que no Brasil ainda existe escravidão. Daquele tipo da escravidão que existiu com a vinda dos negros nos porões dos navios. Se não é daquele tipo, como um branco, um maranhense branco, um maranhense não negro, por aí, poderia ser escravizado. Na percepção dele, isso não tem como conceber uma escravidão dessa natureza. Um outro elemento, e aí eu vou tratar desse depois para voltar para vocês as falas, é perceber esse tripé em geral que está associado, que tem a ver com morte, com assassinato, que tem a ver com trabalho cativo e que tem a ver com abertura de empreendimentos modernos. Porque, muitas das vezes, essas fazendas de criação de gado, elas têm uma genética, e aí, entre aspas, de primeiro mundo. Tem uma genética invejável, tem pesquisas muito bem estruturadas do rebanho, da genética, do mapeamento por satélite, aqueles brincos que coloca na orelha, que pelo GPS, por um radar, é possível saber o dia que nasceu, de que raça é, qual vacina já tomou, qual alimento comeu, por onde ele circulou no interior de cada uma das áreas de pasto, onde ele bebeu água, onde ele dormiu e por aí vai. E, ao mesmo tempo que tem essa genética, esse melhoramento da pesquisa, essa tecnologia incorporada tem o uso do trabalho cativo daqueles sujeitos que estão lá na atividade última, que é o cuidado com esse rebanho. E, assim como a maioria das outras atividades no nosso território, que pode ser ligada a garimpo, a serrarias, a abertura de fazendas, muitas vezes tem a participação objetiva, concreta do Estado, financiando a própria atividade. Basta ver para o volume de dinheiro que foi investido nesse território, aqui na nossa região, da década de 70 para cá, com financiamentos da Sudam, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, com financiamento do BASA, com financiamento do Banco da Borracha. Como dizem alguns, eram rios de dinheiro, eram carradas de dinheiro que vinham para essa região, para beneficiar poucos indivíduos, e esses recursos, em geral, não contemplava uma relação de trabalho minimamente equilibrada, minimamente justa. Tem um ex-cunhado meu, um dia conversando com ele acerca disso, ele disse, olha, se você quiser pegar daqui do centro para a direção de Altamira, de Medicilândia, se quiser pegar do centro aqui da direção de Marabá, se quiser pegar uma outra dessas vicinais, dessas estradas menores, tranquilo, eu garanto para você que eu acho no mínimo 4 ou 5 ninhos de desova de maquinário. Aí eu fiquei intrigado, eu falei, mas que desova de maquinário? Ele falou, sim, trator de esteira, pá mecânica,
Patrol, comprada com recurso, com dinheiro da Sudam, que foi jogada lá no meio do mato e está apodrecendo lá. Tem vezes que o dono hoje vende para o ferro velho. E às vezes eu mesmo vou lá desmontar as peças que aproveita e a gente vai lá de caminhão buscar. Vai com um guincho para levantar essas peças na carroceria do caminhão e traz. Mas tem vezes que tem 5, 6 tratores de esteira. E aí ele foi falando de outras coisas, e aí que eu fui me dando conta de que, de fato, temos uma estrutura de esqueletos, de grandes projetos de financiamento no nosso território, que está só o esqueleto mesmo. Uma vez indo de Vitória do Xingu, da cidade, ali de Vitória, na direção do Joa, tem um ramal, eu vi dezenas de construções do lado esquerdo da pista, do lado esquerdo da estrada. E aí, me informando com o senhor, que mora lá na beira do Joa, que já foi motorista da Prelasia do Xingu, eu conhecia ele desse período, ele disse que aqueles financiamentos eram para a criação de porcos, e disse quais eram as famílias que foram contempladas. E as famílias não criaram porco. Elas construíram a parte inicial até a fiscalização fazer o apanhado de informações. Dali em diante, a construção parou. Aí vai para a direção de Medicilândia, tem galpões enormes construídos. De 60 de frente por 80, 100 de fundo. Que se imagina que foi gasto no mínimo uns 5, 6 milhões de reais ou mais para construir, que eram parte de galpões para abrigar maquinário que nem sequer foram comprados. Também projetos da Sudam. Tem projeto aqui da Sudam, por exemplo, eu, revirando em financiamento do BASA, descobri um projeto de 100 mil pés de rambutã, que é uma fruta exótica. Eu tenho alguns deles lá no terreno, alguns pés produzindo, já há 4 ou 5 anos, uma fruta muito gostosa. Às vezes encontra na Feira Grande, lá pelo mês de fevereiro, março, encontra algum para vender, rambutã e mangostão. 100 mil pés financiado aqui no município de Altamira. Não foram plantados. Esse dinheiro serviu para abrir fazendas, serviu para comprar material para os comércios, serviu para abrir uma concessionária e comprar frotas de carro para vender, mas a atividade que foi financiada nunca aconteceu, portanto, não gerou trabalho, não gerou renda para a população, não gerou emprego com carteira assinada, não gerou produtos sendo comercializados no mercado local, regional e nacional, ou mesmo internacional. Essas estruturas existem diversas. Quem vai daqui para o aeroporto, anda mais um pouquinho, já encontra também para o lado direito e para o lado esquerdo, logo depois do presídio, encontra dessas estruturas. Se for mais em frente, encontra outras. Se for daqui para o Anapu, encontra dessas estruturas. Então, são recursos públicos do BNDES, do BASA, do Banco da Amazônia, do Banco da Borracha, que deveriam ter sido investidos para melhorar as condições objetivas de vida dos sujeitos, mas foram desviados, em geral, depois não foram pagos, porque essas dívidas são perdoadas, dependendo do movimento político partidário e dos grupos partidários, para perdoar as dívidas de latifundiários, de sojeiros, de agropecuários, de madeireiros, de carvoarias e por aí vai, de garimpeiros, e esses movimentos são muito... E também de agricultores familiares, que estão ligados aos sindicatos de trabalhadores rurais, que também lutam para o perdão da dívida, principalmente do FNO especial, do PRONAF, do PROCERA, também precisa se considerar isso. Mas esses elementos aí sempre estiveram muito conjugados. Trabalho cativo, endividamento de trabalhadores, as expectativas de garantias trabalhistas, a frustração, a volta ao local de origem de mãos vazias,
ou a permanência nos locais para onde foi levado em condições de cativeiro, né? Muitas vezes o assassinato de pessoas, ou que pretendiam denunciar, ou que denunciaram, ou que se revoltaram acerca das condições objetivas nas quais se encontravam. É muito comum isso, né? Sobre os PDS do Anapu, eu lembro de uma aula que tinha um ex-aluno, agora da UFPA, ele já concluiu, ele era aluno de letras, e ele era servidor do INCRA. Aí, um dia, ele estava muito injuriado na sala, e era um momento de debate. Eu nunca trabalhei com turmas de letra, era um momento de debate em que tinham vários alunos de várias turmas. Turmas de agronomia, de educação do campo, de letras, de pedagogia, de geografia. E aí ele levantou algumas acusações, assim, muito ferrenhas acerca da Dorothy, e umas 3, 4 vezes ele falou o PDS que a Dorothy criou. Aí eu me incomodei tanto com esse enviesamento do entendimento de quem cria um PDS, quem cria um assentamento, quanto com as acusações, e julguei algumas bastante levianas, para quem provavelmente conheceu pouco ela. Porque tem várias pessoas no INCRA que eu conheço e que sei que conhecem bastante ela, porque andavam junto com ela para cima e para baixo, e não têm a mesma interpretação acerca da pessoa dela. Aí eu falei, mas vem cá, me parece que tu está olhando e está falando só para agradar o teu próprio umbigo, porque se tu é servidor do INCRA, tu é o primeiro a saber, e se não é, tu está no lugar errado. Tu deveria ser o primeiro a saber que um sujeito nunca cria um assentamento de reforma agrária, nunca cria um PDS, nunca cria uma Resex. É uma portaria, é um documento oficial, e é da União, ou é dos estados, ou é dos municípios. E, em geral, a criação, quando o Estado faz, vem para contemplar uma reivindicação coletiva, quer dizer, uma reivindicação de um conjunto de sujeitos, de um conjunto de atores sociais, que podem estar mais ou menos organizados. Isso é uma outra questão. Mas, em geral, não é o Estado que se antecipa e cria, porque quer contemplar uma demanda. É um Estado que é provocado e reage a essa provocação, atendendo a essa demanda. Então, tu sabe que a demanda de criação do PDS, embora a Dorothy tivesse envolvida, não foi ela que atendeu criando o PDS, porque ela não tem legitimidade jurídica e nem poder da União para fazer isso. Quem criou foi o presidente da República, através do ministro da Reforma Agrária, através do presidente do INCRA. Não tem outra forma de criar um PDS. Senão, cada um ia sair aí no Avicinal criando um PDS. Olha, aqui estou criando um PDS. Manda avisar para o presidente que eu criei uma Resex aqui, que eu criei um PDS ali, que eu criei um outro PDS lá, que eu criei um assentamento de reforma agrária aqui. Aí fica simples demais. Então, tenta elaborar alguma coisa que seja mais consistente. Porque com essa elaboração fica risível. Quer dizer, não aguenta duas assopradas. Se tu tem um problema pessoal, particular, uma desavença, uma diferença ideológica, tenta resolver isso numa outra instância, mas não forçando a barra, assim, dizendo que ela criou o PDS, porque não faz sentido. Então, esse elemento que o documentário trabalha, de toda a mobilização de um conjunto de atores ali, da figura proeminente, da figura da Dorothy, é bastante emblemático. Mas, de fato,
o máximo que ela conseguia, no limite das forças e do uso de uma liderança carismática que ela tinha, era de mobilização, de convencimento, de explicitação de possibilidades, mas sem poder institucional, sem poder estatal, para garantir que aquilo que os assentados ali desejavam fosse efetivado, a não ser via mobilização coletiva, fazendo um enfrentamento com o INCRA, que reconheceu oficialmente a demanda e deu seguimento a essa demanda, criando os PDS. E aí, depois da criação, aí, no geral, assim como na criação de uma RESEX, assim como na criação do assentamento de reforma agrária, uma coisa é definir um decreto-lei que cria, que institui essa figura assentamento, essa figura PDS, essa figura RESEX. Outra coisa bem diferente é a gestão disso. É a gestão das atividades no interior dessas áreas, que é percorrida por contradições, por ambiguidades, por projetos distintos. E aí é preciso, em geral, é necessário, preciso no sentido de necessário, na maioria das vezes, para essas lideranças que estão à frente, uma habilidade enorme, como esforço na tentativa de conciliar minimamente esses interesses em disputa, esses interesses distintos. O que não é fácil de conseguir. O que não é fácil de conseguir. Porque convencer alguém a abrir mão de um interesse que ele julga legítimo não é uma tarefa fácil. Convencer alguém a aceitar menos do que aquilo que acha que tem direito não é uma tarefa fácil, principalmente se ele pensar ou imaginar que aquilo que lhe falta ser contemplado vai ser o excedente que o outro vai receber sem fazer esforço, que o outro vai receber praticamente de graça, como eles mesmos dizem. Então, não é uma tarefa fácil a gestão desses PDS, desses assentamentos de reforma agrária, dessas reservas extrativistas, né? A gente já conversou um pouco acerca disso nas aulas passadas, né? Então, eu fico por aqui agora para que vocês possam trazer outros elementos para a nossa aula de hoje. Mas já foram bastante ricos que nós trouxemos, que, aliás, que vocês trouxeram nesse primeiro apanhado. Quem seria a próxima a dar continuidade? Não vão tentar me convencer de que as três perderam o sinal ao mesmo tempo. Eu não tenho mais nada a acrescentar, professor. Não tenho nada a colaborar também. Eu acho que quem tem a colaborar agora é a Andreina, né? Que ficou. Ah, não. Realmente, a Andreina já colaborou. Já colaboramos, professor. Nossa colaboração é essa. Todas já fizemos nossa colaboração. Se fosse afinada, a vovó iria dizer assim, tá cheirosa. Ela usava muito esse elemento para dizer, não me convenceu. Eu acredito que é muito isso da fala nordestina, né? E aí, seu menino, tá cheiroso? Bom, no Pará também tem muito isso, né? Cheiroso, tá cheiroso. Professor, você espera que a gente fale algo específico, de algum assunto específico, de alguma parte do documentário? Afim? Do que vocês achar que ainda teria alguma coisa para explorar, para
para partilhar. Pode ser a partir da fala de um dos sujeitos, pode ser a partir do ponto de vista que se coloca, em geral, para os membros daquela instituição, ou daquele organismo, daquela organização, ou para os membros da categoria, e por aí vai, né? Eu posso iniciar com uma, eu acho que vocês estão mais ou menos lembradas, de um senhor que foi entrevistado, um fazendeiro. Alguém questiona ele, né, porque as terras que ele está ocupando, onde ele constituiu a fazenda dele, eram terras devoluta da União, né? Eram terras que, em geral, é bastante difícil de ver objetivamente a legalidade, a legitimidade da documentação existente na atualidade. E aí ele diz, não, mas essas alguma coisa da interpretação e alguma coisa do dito mesmo pelo sujeito. Quando o Pedro Álvares Cabral chega aqui, quem tem documento dessas terras? Os índios não têm documento. Escravos vêm da África para trabalhar nos engenhos e também não ganham documento de terra. Quem tinha documento de terra é quem foi comprando. Quem foi comprando direto da coroa portuguesa, quem foi recebendo de herança e por aí vai. E é uma fala que tem uma consistência, né? Ela não está destituída de sentido. Embora seja utilizada no interior de uma narrativa para legitimar a grilagem, ela não está completamente destituída de sentido. A própria grilagem, ela tenta se assegurar de duas situações. Da ideia de que a distância da ação, a distância do acontecimento, garante por si só uma certa legitimidade. Então, do plano da sociologia jurídica, da sociologia do direito, e também do plano da sociologia rural, da sociologia do campesinato, como se interpreta esse elemento grilagem de terra? No geral, esse dono da terra grilada, ele tem um documento. E ele sabe que precisa ter algum tipo de documento. Ele não é ingênuo. Os advogados que assessoram ele também não são ingênuos. Então, ele sabe que ele precisa ter um documento. Como ele consegue esse documento? Ele negocia com alguém do cartório, esse negocia pode ser entre aspas ou fora das aspas, e aqui em Altamira tem um cartório que ficou famoso no país todo e fora do Brasil por esse tipo de negociação, com grandes proprietários locais. A CR Almeida, que tinha uma área de 5 milhões e não sei quantas mil hectares, do outro lado do Xingu, era um desses proprietários. E aí eu posso dizer, porque tenho conhecimento do processo, li grande parte dele. Mais ou menos o processo de conseguir esse documento é assim. Tu vai ao cartório, conversa com o proprietário do cartório, com intermediários, vai negociando, até o dia que fecha o acordo sobre o valor a ser pago pelo documento. O documento é lavrado e é registrado com testemunhas de carne e osso, pessoas, sujeitos concretos. Só que esse documento, ele é lavrado e registrado e não é feito o assentamento naquele livro grande de assentamentos de terra. Tu coloca nesse documento paralelo, que de fato existe, o número de uma página de assentamento no documento oficial que o cartório precisa ter, que é um livro grandão, assim, de quase 1 metro de largura por quase 1 metro de comprimento, e às vezes quase 1 palmo de altura, que tem que registrar ali, naquelas páginas, escrito a caneta. Pois bem, aí conseguiu esse documento paralelo, ele guarda numa gaveta,
aí os grilos entram, fazem cocô em cima, as baratas entram, roem uma parte, ele dobra, desdobra. 5 anos depois, se esse documento aparecer na casa de vocês, vocês vão olhar para ele e vão dizer, não, mas esse documento aqui tem no mínimo uns 30 anos. Olha como está todo puído aqui nas dobras. Olha como está amarelo de tanto tempo que ficou na gaveta. Olha, tem até borra de café derramada aqui nesse canto. Tem até alguma coisa que algum bicho fez cocô aqui, que chega a estar o lugarzinho que amarelou mais, aqui está escuro em cima dessas letras. Tudo bem, aí vai para uma pendência jurídica institucional, no INCRA, vamos imaginar, no ITERPA. Aí, chega lá, para o INCRA dizer que não é oficial aquele documento, ele tem que provar. Porque esse documento tem um número de registro numa página do cartório e tem testemunhas que testemunharam a compra dessas terras. É claro que o vendedor foi assassinado ou nunca vendeu, uma das duas, mas o documento existe. Aí, o que aconteceu com aquela página do livro, dos registros no cartório? Sumiu. Vai fazer a busca no cartório, aquela página não existe. Se a página não existe, como vai provar que aquele assentamento não foi feito naquela página que não existe? Alguém do cartório se encarregou de sumir com aquela página. Tinham livros de registros aqui em Altamira que deveriam ter 600 páginas de assentamentos de terra aqui em Altamira, ligados ao INCRA, de venda de terras que passava, de grandes propriedades, porque na época eram fazendas de 500 hectares, de 3.000 hectares, de 5.000 hectares, e por aí vai, podia juntar, de 5.000 hectares, 5, 6, aí juntava e fazia uma só. E as páginas sumiram. Era para ter 600 páginas, não tinha mais do que 100 e poucas. As outras todas sumiram. E é interessante que, por um passe de mágica, entre aspas, some exatamente aquela página dessa fazenda que está em pendência jurídica, está assentada. E não é fácil de resolver. Não é uma coisa fácil de resolver. Porque tem pessoas de carne e osso que testemunharam a compra, que testemunharam a venda, que testemunharam que alguém que foi assassinado depois recebeu o dinheiro do pagamento. Como provar que ele não recebeu o dinheiro se tem pessoas de carne e osso que declaram que viram a pessoa pagando o dono das terras? Entrevistei pessoas aqui na casa do idoso, ali naquela travessazinha, morei ali numa vila do Cardoso, da família Cardoso um tempo. Naquela travessa ali, a casa do idoso fica naquela travessa entre o cinema Lúcio Mauro e a creche Ruth Passarinho. Entrevistei alguns ex-soldados da borracha que tinham comprado posse na beira do rio Xingu, nunca venderam, nunca receberam, e receberam a notificação de um agente público de que tinham que desocupar da noite para o dia a sua terrinha, que ele havia comprado da mão de um conhecido dele, pago, tudo direitinho, mas essa terra foi vendida por alguém, foi comprada por alguém que não foi ele, e ele recebeu só uma notificação de um agente público dizendo que ele tinha 48 horas, 72 horas para desocupar essa terra. E essas áreas viraram fazendas. Algumas delas, quem vai daqui para Medicilândia, que alcançam até a beira do Xingu, todos sabem na mão de que pessoas estão. Muitas dessas áreas eram pequenos sítios que foram grilados nessa modalidade de aparecer um documento de compra e venda de uma página do cartório que sumiu e acabou ganhando essa legitimidade. O dono sabe que se espernear amanhece com a boca cheia de formiga, porque ele não adivinha isso, ele é avisado de que isso vai acontecer, e dá o jeito dele de se acomodar no outro canto e se virando com o que tinha, porque sabe que valor daquilo que ele investiu nessa terra... Não, filho, não, senhor, tu já pegou um.
Sai assim. Não, filho. Agora não, tá? Porque sabe que, no geral, vai ter pouco peso para reivindicar algum tipo de ressarcimento por esse direito. Porque E aí tem muitas vezes, já que estamos no interior do assunto, tem muitas vezes que a intimidação contribui muito para que o sujeito que de fato é portador de direito abra mão do direito que tem. Por exemplo, alguns ex-soldados da borracha que eu entrevistei, eles disseram assim, quando eu interroguei, sabendo por que ele desistiu tão fácil assim. Claro que tão fácil assim, entre aspas, na minha interpretação. E era uma forma também de provocar, de instigar, para ver se eu conseguia uma resposta que me desse base para fazer uma boa análise dos eventos, dos acontecimentos. Aí eu disse, mas por que o senhor assim desistiu tão fácil? Ele falou, porque tu não morava lá na beira do rio, de repente, numa semana, tu viu o teu cachorro. Só deu um grito. Aí tu saiu assim, fora do barraco, e viu um pedaço de carne ainda lá. Aí tu só escutou o barulho da moto, roncando já lá na ladeira. Tu não viu moto, não sabe quem foi, mas o teu cachorro já foi envenenado ali, com um pedaço de carne e chumbinho. Aí tu permanece. Aí na semana seguinte, tu sai de casa, vai trabalhar. Aí tu chega em casa, volta, não tem um porco vivo. Não tem uma galinha viva. Aí tu ainda tenta ficar. Aí mais algumas semanas, tu vai para a roça trabalhar, quando tu olha, tu só vê o fumaceiro. Teu barraquinho, tu já sabe que tá sapecando lá naquele fogo. Vai ficar lá para quê? Para ter o mesmo destino do cachorro, o mesmo destino do porco? E tu sabe que se ficar lá, vai acontecer isso contigo. O aviso já foi dado. Então, o jeito é capar o gato, quer dizer, o jeito é cair fora. Então, tem muito de uso desses artifícios, desses recursos, dessas estratégias, e muitas vezes, no vídeo tem alguns desses elementos também que indicam essa direção, muitas vezes, de indivíduos e grupos que fazem isso e são acobertados pelo poder público, pelo poder das instituições, pelo poder policial. Licença, professor. Tem uma parte do documentário que fala sobre isso, que é uma pessoa que trabalha lá como uma pessoa que vai ao resgate de trabalhadores, e aí ele fala que nenhum deles é punido por muito tempo, que ou eles pagam em cesta básica, ou eles acabam prestando um serviço comunitário, e que muitas vezes eles voltam a repetir esses atos, e tem uma outra fala que eu achei muito importante. Desculpa pelo barulho, gente, que eu achei muito importante. Filho, por favor. Uma parte muito importante que ela falou que já tinha resgatado trabalhadores 5 vezes, o mesmo trabalhador de uma mesma situação de escravidão. Eu também achei uma parte muito interessante, em que um dos fazendeiros entrevistados falava que os trabalhadores estavam cantando de tão felizes no trabalho, sendo que eles trabalhavam em condições desumanas.
Sim, eu estou falando, eu lembrei de uma situação, trabalhava com a turma de ciências sociais, aliás, com várias turmas de ciências sociais, que em Marabá tinha o curso de ciências sociais. E aí uma aluna da CPT insistiu para que eu orientasse o trabalho de conclusão de curso dela. E na própria legislação interna do curso, nas portarias internas, tinha a possibilidade de trabalhar com ensaios, que é uma espécie de artigo acadêmico, científico, com realização de pesquisa, mas onde não tem um apanhado de elementos, tu já entra discutindo aquela questão, aquele problema. E a bibliografia que você... Só um minutinho, eu vou precisar conversar com o João também. Se você quiser fazer uma chamada, eu vou dando não precisa fazer isso. Sim, aí comentando, trabalhando com essa aluna, ela elegeu essa temática do trabalho cativo, do trabalho escravo, mais modernamente falando, das situações de trabalho análogo ao trabalho escravo, para dar um rosto de que não é tão escravo assim. E aí eu imaginei que ela... Não, vem aqui, vamos conversar de perto agora. Vem aqui. Tenha mais cuidado então, João. Tenha mais cuidado, filho. Uma hora é a tampa, uma hora é um brinquedo. Quando está em aula, tudo quanto é coisa cai da sua mão. E eu imaginando que ela iria recortar esses casos para analisar, para fazer uma análise da recorrência disso e das relações internas a esses casos, naquela região de Rio Maria, Conceição do Araguaia, São João do Araguaia, Marabá, Itupiranga, mais ali próximo. E ela elegeu alguns desses municípios. João hoje tá danado, menino. Ele não consegue fazer barulho com uma coisa, ele pega a bicicletinha dele com roda e sai fazendo barulho para chamar atenção. Ela elegeu alguns municípios aqui próximos. Vitória do Xingu, Altamira, Senador José Porfírio, Gurupá, Almirim, Porto de Mós. E tinham muitas situações, muitos casos de denúncia, muitas intervenções da Comissão Pastoral da Terra, tentando fazer a mediação desses casos e da tentativa de garantir algum tipo de indenização a essas famílias desses trabalhadores, que na maioria das vezes vinham do Nordeste para trabalhar nessa região. E aí... Por exemplo, mesmo conversando acerca disso, lendo acerca disso, assistindo documentário acerca dessas situações, para mim ainda causou bastante estranheza a quantidade de situações que eram acompanhados aqui na nossa região, aqui no nosso território. Eu sempre imaginava isso mais próximo de outras regiões do que daqui.
E aí, claro, depois eu vou retornando para Altamira, em outras situações, aí que depara com essas situações aqui para o município de Pacajá, Napu, que também são muito frequentes. Então, da minha parte, também era mais ou menos isso na aula de hoje. Se alguém não tiver mais alguma coisa ligada ao documentário, aí então podemos passar para fazer o nosso acordo acerca da próxima atividade nossa. Eu não tenho, professor. Tu não tens? E as outras duas colegas? Eu também não, professor, tudo certo. Nem eu, professor, tudo certo também. Se a Andreila e Josi concordam, eu também concordo. Então, quem não está é a Thalita, né? Me parece que foi ela que enviou uma mensagem dizendo que teria que ir para o Detran resolver problema de provas lá que estava Não, agendado. foi a Stephanie. Oi? Foi a Stephanie. Ah, tá, foi uma outra que não está frequentando. Então, vamos lá. Tem, do que estava previsto, Flash Mob é o novo aplicativo de mobilidade urbana com maior segurança, conforto, agilidade e o que é melhor. Corridas com Flash Mob a partir de R$5, corridas com Flash Carro a partir de R$10. Venha ser motorista Flash Mob e faça parte do nosso time. Informações... Só dar uma aliviada nessa propaganda do Flash Mob que está passando. Teríamos ainda duas atividades a serem realizadas. Que é fazer assistir, que eu chamo de um tipo de leitura, né? Assistir o documentário Fronteira Carajás, aí eu posso encaminhar para vocês, mas vocês encontram também no YouTube com facilidade, pelo nome Fronteira Carajás. É um documentário da professora Edna Castro, e ele apresenta um pouco elementos da constituição daquela realidade ligada à Vale do Rio Doce, à mineração, mas, mais particularmente, o olhar dos camponeses que estão reivindicando uma parte de terra, que a Vale do Rio Doce também reivindica, de como eles vão se incomodando no interior desses grandes projetos, se acomodando, no interior desses grandes projetos, resistindo a essa força dos grandes empreendedores, se organizando, como eles vão contrapondo esse discurso de desmatamento com o discurso das pequenas roças, dos pequenos sítios, como a presença desses grandes empreendimentos minerais, metalúrgicos, vão também uniformizando a paisagem, em função da necessidade de carvão, de plantação de eucalipto, que se estende nesses corredores aí que ligam o Pará ao Maranhão. Então, esse documentário, e um texto que é do Alfredo Wagner, que é Terra de Preto, Terra de Santo, Terra de Índio, usos comuns e conflitos, para fazer uma diferenciação de quando o uso é comum e o direito de uso é comum, é coletivo, e quando aquilo que é produzido é coletivizado, quer dizer, é disponibilizado para todos. E tem uma diferença nisso, que, em geral, nós não temos elementos suficientes para levar em consideração. Então, ele vai destrinchar um pouco esses elementos aí, e faz um apanhado de elementos aí, remontando a um século, 2 séculos atrás.
e chegando com alguns elementos até a atualidade. Aí a ideia é, então, enviar no grupo esse texto e enviar esse documentário a partir do YouTube e combinar com vocês mais um encontro, que pode ser num dia que vocês não tenham aula, tanto pela manhã ou à tarde, me serve, sem nenhum problema. Pode ser um sábado de manhã também, se vocês não tiverem aula também, me serve, quer dizer, também pode ser para mim, em função da minha disponibilidade de tempo. Agora, só precisaria que a gente tivesse, no mínimo, uns 2 dias ou 3 para poder assistir esse documentário. Ele não é muito grande, mas também ler o texto, para poder trabalhar esses 2 conteúdos numa única aula. E aí teríamos, então, essas 2 atividades com os textos e essa atividade com a aula. Seria 3 aulas ainda contabilizadas. 2 aulas, uma para assistir o vídeo, uma aula para ler o texto e uma aula para conversar acerca desse conteúdo. E aí fecharíamos a nossa atividade. Mas vocês... Professor, sim. essa aula de ler o texto também deve ser assim, síncrona? Essa da conversa precisaria ser, para que a gente pudesse... Em teoria, seriam umas 2 aulas síncronas, como essa que a gente está fazendo agora? Não, vídeo, uma. Né? Uma para conversar acerca dos 2 materiais. Ah, sim, entendi. Uhum. Então acho bom se eu Assim, dar um tempo, né, pra gente, tanto assistir o vídeo quanto ler o texto. A gente pode marcar um dia que todo mundo estiver disponível para debater e logo em seguida o senhor decide a data que a gente possa entregar o trabalho, né, já feito. A gente pode continuar essa semana pela tarde. A gente não tem aula à tarde essa semana. É verdade. Vocês não têm aula essa semana à tarde? Só pela manhã. Então, vamos fazer isso. Utiliza o tempo de amanhã à tarde para poder assistir o documentário, ler o texto. Amanhã é quinta, né? E sexta-feira encerramos a atividade na parte da tarde. Para mim, tranquilo. Eu me organizo aqui com o João, já preparo o lanche dele, para ele não ficar tão agoniado como agora, que ele quer mais um pouco de lanche, não ficou satisfeito com a quantidade que eu preparei. Então, na sexta, a gente debate, é isso? Isso, teríamos a aula de amanhã contabilizada para fazer a preparação do material, do roteirinho de leitura de vocês, um pequeno resumo de questões, para a gente conversar acerca delas na sexta-feira. Podemos ficar assim? Sim, podemos sim, professor. E quanto a data de entrega do trabalho? Vai ser na sexta também? Olha, os que já tiverem prontos, que aí eu vou enviar no grupo o e-mail, que a ideia é só enviar quando tiver o conjunto deles preparados. Aí, obrigatoriamente, o envio não é necessário que seja na sexta, eu posso ver até quando vai a abertura do sistema para lançar os conceitos. Aí precisaria ser alguns dias antes do fechamento do sistema, para não ter problema de ficar a retenção de matrícula sem lançar os conceitos e fica como não cursada, aí já vai acumulando e jogando problema para o próximo semestre, até chegar a um ponto que, às vezes, uma pessoa, por causa de 2 disciplinas não efetivadas no sistema, não pode mais fazer matrícula. Aí podemos combinar no próprio grupo de vocês, podemos combinar isso, porque só de onde eu estou entendendo, só quem vai participar do combinado são as 4 pessoas que estão frequentando. Professor, deve ter outras pessoas também que estão assistindo online a aula gravada.
Não, mas aí se a pessoa assiste a aula, ela assiste como é pública, é disponibilizada, mas se não participou de nenhuma aula, não assistiu, não participou, não fez atividade junto conosco, aí não tem como registrar a frequência da pessoa. Porque quando se alguém interroga e solicita acesso ao material gravado, vai perceber que a pessoa não aparece em nenhuma das gravações, não aparece em nenhuma das atividades. Aí, para eu explicar que a pessoa estava presente e não aparecer em nenhum momento nas atividades, fica complicado também para o meu lado. Ok. Professor, o senhor vai mandar lá no grupo o link do documentário? Sim, envio o link para acesso no YouTube e envio o texto também. Ok. Quantos minutos é o documentário, professor? Oi? Quanto tempo dura esse documentário? São cerca de 30 minutos. Mais ou menos isso. Tá Mais ou ok. menos 30 minutos. Tá bom, então. Boa tarde para vocês e logo a seguir eu já encaminho esse material. Tá? Boa tarde, professor. Ok, professor, boa tarde. Meninos.